Olá, tudo bem? A proposta dessa aula aqui é fazer uma breve introdução à disciplina Responsabilidade Civil dentro do Direito Civil. Então vamos lá. Pensando numa primeira introdução aqui, o que a gente pode falar a respeito da responsabilidade civil? O que é isso, responsabilidade civil? Então vamos traçar um primeiro conceito que eu diria um conceito básico. Vai ser assim, de certa forma, um resumão geral para a gente entender o que estamos falando aqui. Quando falando em responsabilidade civil, estamos tratando da seguinte situação. É você imputar a alguém a obrigação, e por isso a responsabilidade, de pagar um determinado valor, que nós vamos chamar de indenização, por e em razão de um determinado dano. Então vamos resumir aqui um conceito. Então vamos pensar assim, conceito. Responsabilidade civil, vou colocar como RC, é a obrigação de indenizar outrem, ou seja, outra pessoa, em razão de um dano injusto cometido. Então, basicamente, a responsabilidade civil é aquela que é a área do direito civil, a área do direito de uma forma geral, que vai imputar aquele sujeito que causou um dano, e aqui é um conceito básico e eu diria um dos mais importantes para a nossa disciplina, vai imputar a responsabilidade daquele que causou um dano, o dever de repará-lo, a obrigação de indenizar, né? Então, ok. Seria esse um primeiro raciocínio que a gente poderia fazer aqui para situar onde está a nossa matéria. Responsabilidade civil é a obrigação de indenizar outra em razão de um dano injusto cometido. Ok. Então é comum a doutrina em si ela trabalhar com fontes de responsabilidade civil. Ou seja, de onde que vem essa responsabilidade civil? Como que eu posso obrigar alguma pessoa a indenizar um dano que causou? Qual que seria a origem dessa obrigação? E aí, dentro dessa fonte aqui, a gente pode trabalhar com duas espécies de responsabilidade civil. Então, de uma forma bem resumida, existem em geral, duas fontes para você falar em responsabilidade civil. Uma primeira responsabilidade é a responsabilidade que a gente vai chamar de responsabilidade civil contratual ou negocial. E uma segunda seria a responsabilidade civil extracontratual ou extranegocial ou mesmo extracontratual ou mesmo aquiliana. E eu já explico logo logo. Como assim responsabilidade contratual ou negocial? Aqui é a obrigação que surge em face do descumprimento de um contrato ou de uma obrigação. Então, basicamente é o seguinte, quando celebramos um contrato ou quando temos uma obrigação qualquer perante outra pessoa, pode ser que o descumprimento, na verdade, o descumprimento dessa obrigação ou desse contrato, ele causa um dano na outra parte. Então, a responsabilidade civil contratual ou negocial, ela é o tipo de responsabilidade, é uma espécie de responsabilidade em que a fonte dessa responsabilidade é um contrato ou um negócio jurídico. É uma obrigação que foi descumprida e, em razão dessa obrigação ter sido descumprida, você tem uma responsabilização, uma obrigação do sujeito de indenizar a outra parte. O que é um ponto importante a gente mencionar aqui? Vamos abrir o código e vamos perceber que o próprio Código Civil ele já estipula aqui, ó, no título 4, artigo 389, ele fala dos inadimplementos das obrigações. A gente pode copiá-lo aqui para dizer o seguinte: não cumprir a obrigação responde, ou seja, aqui é onde está o X da questão. Aqui é onde está o que nós vamos chamar de responsabilidade civil negocial ou contratual. Responde o devedor por perdas e danos, mais juros, mais atualização monetária, segundo os índices oficiais e honorários de advogado. Então vamos pensar o seguinte: você se obrigou, você se comprometeu em um determinado contrato e descumpriu. Qual é a consequência de você descumprir esse contrato? Você deveria pagar um determinado boleto, vamos pensar, da internet que você está usando para assistir esse vídeo. Você não pagou. Você será obrigado a uma coisa? Sim. Você se responsabiliza pelo dano que causou na empresa, no exemplo aqui de internet. Qual foi o dano? Ela deveria receber por um serviço que te ofereceu, mas você descumpriu o contrato. E aí vem a responsabilidade. Geralmente ela vem na forma de juros, na forma de multa ou na forma
de atualização monetária, que é o artigo 389, ele já traz um parâmetro geral de responsabilidade contratual, mas é possível que no contrato tenham estabelecido as partes uma responsabilidade diversa ou um pouco mais específica. Então, em resumo, é isso. Bem simples, responsabilidade civil contratual negocial é aquela que decorre do descumprimento de um contrato ou de uma obrigação, e geralmente ela está na ótica dos juros, da multa, das próprias perdas e danos, da atualização monetária, conforme está aqui no artigo 389 do nosso código. Beleza? Ok, essa então seria a primeira, vamos dizer assim, fonte para a gente falar em responsabilidade civil. Existe uma segunda fonte, sim, que é a chamada responsabilidade civil extracontratual ou aquiliana. Como que surge essa responsabilidade? Ela surge do descumprimento ou da ausência, vamos colocar assim, surge do descumprimento de um preceito normativo ou da ausência de um comportamento regulado pela norma que permite a vida em sociedade de forma pacífica. Então veja, a responsabilidade civil extracontratual, ela surge do descumprimento de um preceito normativo, uma ordem de comportamento, ou mesmo da ausência desse comportamento regulado pela norma que permite a vida em sociedade. Aqui nós temos uma ideia muito importante, que é a chamada ideia de não lesar ninguém. A responsabilidade extracontratual, ela tem como fonte a ideia de que não é permitido a uma pessoa lesar a outra. Para vivermos em sociedade de forma pacífica, de forma, vamos pensar assim, justa, você tem que se comportar de maneira a não causar ou não lesar ninguém. Ok, essa seria a ideia por trás da responsabilidade civil extracontratual. Por que aquiliana? E aqui é um termo que costuma cair em prova, obviamente, por fugir do comum, né? Um termo diverso, vamos dizer assim. Ela surge dessa expressão em latim, que é a lex aquilia de Damenon, que vai mais ou menos ser traduzida da seguinte forma: receberem em pecúnia, em dinheiro, a compensação pelo dano sofrido. A ideia aqui, portanto, compensação. A ideia aqui, portanto, é a seguinte: lex aquilia de Damenon, receber em dinheiro uma compensação pelo dano sofrido. A partir do momento que existe um dano, aquela parte que cometeu o dano, mesmo que não exista contrato, mesmo que não exista nenhuma obrigação negocial ali, pelo simples fato de estar em sociedade, estar próximo de pessoas, estar convivendo com outras pessoas, se você cometer um dano, você será obrigado a reparar esse dano, compensar esse dano em dinheiro. Por isso, lex aquilia de Damenon. E é exatamente por isso que a responsabilidade civil extracontratual, aquela, ou seja, fora do contrato, ela é conhecida como responsabilidade aquiliana, vem dessa expressão lex aquilia de Damenon. A base para a responsabilidade civil extracontratual, ela está também no Código Civil, mas aqui no artigo 186. Vamos copiar ele aqui, que é o artigo que traz um conceito de ato ilícito. Então, vamos colocar assim: ato ilícito. E assim o código diz: aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência violar direito e causar dano a outrem. Então veja, você violou o direito de alguém e causou dano, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Aí nós podemos pular do 186 para o 927, que diz o seguinte: aquele que comete um ato ilícito, então vamos colocar aqui mais o artigo 927, que diz o seguinte: aquele que, por ato ilícito, causar dano a outra pessoa, fica obrigado a repará-lo. Então veja, aqui nós temos dois artigos básicos para poder entender a responsabilidade civil aquiliana. Um que diz que aquele que, por ação ou omissão, voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano, ele comete ato ilícito. E o outro que fala que aquele que comete o ato ilícito, necessariamente ele será obrigado a repará-lo.
ele será obrigado a indenizar, principalmente aqui em dinheiro. Repará-lo significa aqui para nós indenizar, ok? Essas são as duas, vamos dizer, espécies de responsabilidade civil, e essas espécies, elas decorrem, então vamos colocar assim, a diferença das espécies aqui, diferenciadas de acordo com a fonte da obrigação, ou da responsabilidade, ficaria até melhor. Você vai dividir a responsabilidade civil em duas espécies, em razão de ter duas fontes diferentes de responsabilidade. Uma primeira fonte é o contrato, é uma obrigação, é uma relação jurídica pré-existente que foi violada, e aí a partir do momento que ela é violada e causa um dano, você tem que reparar aquele dano. A outra responsabilidade, ela surge de um ato ilícito, ou seja, um comportamento que você ou deixou de cumprir algo que deveria cumprir para não lesar outra pessoa, ou agiu no intuito de e em razão de querer lesar outra pessoa. Para essas duas situações, você terá um ato ilícito e a consequência do ato ilícito é a obrigação de indenizar, portanto, a responsabilidade civil extracontratual ou responsabilidade civil aquiliana. Beleza? Bom, dando prosseguimento aqui, nós temos os pressupostos clássicos de uma responsabilidade civil. Tem origem principalmente no Código Francês de 1804, o Código Napoleônico. É um código que vai dar uma base para essa estrutura que a gente está pensando aqui de responsabilidade civil. E a responsabilidade civil aqui, ela será subjetiva, dependendo dos seguintes elementos ou pressupostos. Você precisa de uma conduta. Essa conduta pode ser ação ou omissão. Você precisa de uma culpa, e a culpa aqui é no sentido lato, um modelo amplo, tanto aquela intenção, como a gente chama no direito penal de dolo, como a violação de um dever de cuidado qualquer, imperícia, negligência, imprudência, como nós vimos ali em cima no artigo 186. Além disso, você precisa de um dano, obviamente, e esse dano tem que ser injusto, nós veremos mais à frente por que o dano precisa ser injusto, e você precisa de um nexo causal. Eu diria muito mais um nexo de imputação, ou seja, uma ligação entre essa conduta e essa conduta que foi praticada de forma culposa e esse dano precisam estar relacionados. A conduta tem que ter sido causa para esse dano que você está tentando demonstrar que existe aqui, que vai obrigar aquela parte à responsabilidade civil. Por que nós chamamos aqui de responsabilidade civil subjetiva? O que significa essa ideia aqui de subjetiva? É que ela ainda está pautada numa ideologia, um parâmetro, que analisa a culpa do agente. Então é necessário que esse agente tenha culpa, mesmo intenção, mesmo violação de um dever de cuidado. Nós vamos entender mais à frente que nós temos também a responsabilidade civil, que é chamada de responsabilidade civil objetiva, em que a culpa, ela independe, ela não é um elemento necessário para você falar em responsabilidade civil. Só para você ter em mente, por enquanto, que quando eu falo responsabilidade civil subjetiva, significa que essa responsabilidade civil, ela necessita da demonstração de que o sujeito, por isso subjetiva, ele agia de forma culposa, ok? Seguindo aqui, nós podemos pensar nas funções da responsabilidade civil, e aqui a doutrina aponta 3 funções que a gente vai dizer assim, funções clássicas, que são trabalhadas aí por praticamente todos os autores. A primeira função é a chamada função reparatória. Ou também pode ser chamada como compensatória. Qual é a ideia por trás dessa função aqui? A ideia é reestabelecer o equilíbrio, que seria o equilíbrio jurídico/econômico desfeito em razão do dano. Então, quando eu falo em reparar a responsabilidade civil como uma forma, né, tendo como função uma função reparatória ou compensatória, significa que existia um determinado direito ali, seja patrimonial, seja extrapatrimonial, e esse direito ele foi violado, ele foi sofreu um determinado prejuízo em razão de um ato ilícito. E aí qual é a função da responsabilidade civil?
retornar aquela pessoa ao equilíbrio jurídico-econômico que foi desfeito. Então vamos imaginar que eu, em razão de estou dirigindo na rua, de repente vem alguém e bate em mim. Qual que seria uma das funções da responsabilidade civil quando eu imputo a pessoa que bateu no meu carro o dever de me indenizar e de restaurar o meu carro nos valores que forem necessários? Eu estou voltando aqui ao estado de equilíbrio que eu tinha. Eu tinha um carro, funcionava perfeitamente, eu podia usar ele para me locomover de um local para outro. De repente veio um terceiro, colidiu no meu carro e eu já não tinha esse carro para essa utilidade. Meu carro estava estragado, ele não andava. O que você faz? Você imputa a responsabilidade civil para esse sujeito que bateu no seu carro. E uma das funções de imputar essa responsabilidade civil é fazer com que aquele cara que causou o dano, aqui o agente, nós vamos chamar ele de agente, ele reestabeleça você ao seu equilíbrio jurídico-econômico. Ou seja, ele te promova o status daquele veículo que estragou ao status anterior. Deixe o veículo funcionando normalmente como ele estava antes da batida, que a gente vai chamar essa batida aqui de um ato ilícito. De forma mais aprofundada aqui, a doutrina separa o seguinte. Ela fala que reparação seria para os chamados danos patrimoniais. Então vamos imaginar que eu estou andando no carro, alguém me bate e eu tenho que gastar, sei lá, 5 mil reais para arrumar o carro. Esses 5 mil reais, que é o meu dano, ou seja, meu carro sofreu um prejuízo de 5 mil reais que eu vou ter que gastar para arrumá-lo, ele será reparado. Mas quando eu falo em compensação, eu estou falando em danos extra patrimoniais, que a nossa Constituição, de certa maneira técnica, vai chamar de danos morais. Então, se um determinado aluno me xinga, me ofende, por exemplo, nos comentários desse vídeo aqui, e eu entendo que eu sofri um dano moral, eu tive minha moral abalada. Se o juiz for condenar esse aluno a pagar uma indenização, ele não vai condená-lo a reparar, que a ideia de reparar seria voltar ao status. Não tem como voltar ao meu status. Por quê? Porque eu já sofri aquele dano moral. Um dano moral, ele jamais volta à sua situação anterior. O que você faz? Você compensa. Então vamos imaginar o seguinte, um pai que perdeu o filho numa boate que pegou fogo. É óbvio que você nunca vai conseguir reparar o dano. Você não vai conseguir devolver o filho ao pai, mas você consegue compensar. E aqui a indenização ela surge nessa função compensatória. A função compensatória, portanto, ela seria uma função de tentar buscar a minimização daquele dano, daquele prejuízo que a vítima sofreu. Então, de forma mais técnica, a doutrina separa essas duas, vamos dizer assim, espécies de busca pelo restabelecimento do equilíbrio, sendo a reparação para os danos patrimoniais, e ela é ao todo possível, né? Você pega o dano patrimonial que sofreu, quanto custou para arrumar o carro? Quanto custou esse celular que quebrou? Quanto custou essa casa que pegou fogo, né? A reparação para o dano patrimonial e a compensação, a redução daquele prejuízo, o máximo que você puder, né? Por meio da indenização pelos danos morais. Ok. Aí nós vamos para uma próxima função, que é a função punitiva. E aqui a função punitiva, ela terá um forte diálogo com a própria responsabilidade criminal, lá do direito penal. Qual é a ideia aqui? A responsabilidade civil cumprindo a função de sanção em razão de um comportamento ilícito. Então, quando você tem um ilícito penal, por exemplo, que a gente vai chamar de crime, você tem uma sanção que o sujeito tem que pagar, né, na maioria das vezes, uma pena privativa de liberdade. Aqui no direito civil, a gente não tem pena restritiva de... A gente não tem a pena privativa de liberdade. O que a gente tem? A gente tem como pena a indenização, a obrigação de pagar uma determinada quantia em dinheiro. Então, a responsabilidade civil, ela cumpre essa função de sanção. Você tem um comportamento ilícito, então, para que você não se comporte dessa forma, até uma maneira de você ter uma prevenção geral e uma prevenção especial, né? Ou seja, para que você não se comporte dessa forma, para que as pessoas ao seu redor verifiquem que quando se comporta de forma ilícita é punido, você vem com a responsabilidade civil pagando indenização.
Essa função punitiva, ela aparece muitas vezes numa luta, vamos colocar assim, combate ao chamado lucro ilícito. Isso aqui é muito mais uma reflexão de direito do consumidor. Então pensa o seguinte, uma empresa como uma TIM, ela tem milhões de consumidores. Se ela coloca numa fatura, ou seja, na fatura de cada consumidor, R$1, cobrando lá, R$1, aleatório, uma taxa abusiva, ela terá milhões de reais que é feito de forma o quê? Ilícita. É uma cobrança indevida, mas feita em massa, né, a vários consumidores, ela se torna um lucro muito interessante. Então, quando vem a responsabilidade civil com a função punitiva, ela tem a ideia de evitar que o ilícito possa ser lucrativo. Ela vem com a ideia de dizer o seguinte, veja, será que alguém vai entrar com ação para receber da TIM R$1 de volta? O juiz vai inclusive brigar com você se você entrar com ação assim. Mas será que quando você tem 10 milhões de consumidores sofrendo isso, não é preciso que a responsabilidade civil ela seja mais do que reparar aquele R$1 que cada consumidor foi cobrado? Né? Será que não tem que vir uma sanção, uma determinada punição, direcionando a um fundo de defesa do consumidor, por exemplo, que é o que a gente chama de dano moral social ou dano moral coletivo? Dano social, né, ou dano moral coletivo? A gente vai estudar tudo isso mais à frente, mas para você saber desde já que existe essa função punitiva. Apesar dela ser muito discutida pela doutrina, a responsabilidade sim tem essa função de punir também, de dar uma sanção àquele sujeito que age de forma ilícita. Além da função punitiva, você tem a função preventiva e precaucional. E veja que no fundo essas funções elas estão interligadas o tempo inteiro. Né? Aquilo que está reparando está punindo, está prevenindo. Tanto uma prevenção, como eu disse, geral, em que todas as pessoas veem que o cara que age de forma ilícita e comete dano, ele é punido, ele é obrigado a reparar aquele dano, como uma prevenção especial. A pessoa que foi responsabilizada, ela pensa várias vezes antes de cometer aquele mesmo ato ilícito que causa dano posteriormente. Então a prevenção aqui é uma busca de evitar que novos danos surjam na sociedade. Aqui, como grande área assim, que deu muita força à função preventiva, é do direito ambiental. É muito melhor você prevenir que uma barragem como de Mariana rompa, né, como aconteceu, do que depois você buscar uma forma de reparar e principalmente de compensar os danos. Às vezes nem é possível você compensar os danos tais quais eles ocorreram. Por isso, um caminho que a responsabilidade civil tem ganhado cada vez mais força é na sua função preventiva. Evitar que o dano aconteça antes que efetivamente ele ocorra. Então, basicamente, são essas três funções extremamente importantes aqui que a gente tem da responsabilidade civil. Função reparatória, compensatória, função punitiva, função preventiva ou precaucional, e são funções que vão estar em diálogo o tempo inteiro e vão iluminar todo o nosso raciocínio que a gente precisa fazer daqui para frente a respeito da matéria. Fazendo um breve resumo aqui, a gente tem responsabilidade civil como um conceito básico, obrigação que alguém tem de indenizar outra terceira pessoa que sofreu um dano injusto. Essa obrigação, ou seja, essa responsabilidade civil, pode ser contratual em razão de uma violação do contrato, descumprimento do contrato, ou ela pode ser extracontratual ou aquiliana, em razão da violação de um determinado comportamento ou mesmo da prática de um comportamento ilícito. E a gente viu aqui a questão do ato ilícito, que é um assunto que nós vamos estudar de forma mais aprofundada, mas que o ato ilícito, composto aqui desses dois elementos básicos, a violação de um direito e a causa de um dano, ele gera como consequência o dever a obrigação de indenizar. Vimos que os pressupostos clássicos da responsabilidade civil são esses: conduta, culpa, dano injusto e nexo causal. E, tendo esses elementos, esses pressupostos aqui, você tem uma responsabilidade civil que cumpre três funções: reparar o dano ou compensar, se for um dano moral, punir aquele sujeito que age de forma ilícita e prevenir que não só o sujeito, mas outras pessoas também cometam danos semelhantes. Okay? A princípio é isso, uma aula introdutória. A gente segue a nossa matéria aqui mais à frente e vai acompanhando os vídeos aí, ok? Valeu pela paciência, pela participação. Se puder, dá uma curtida aqui, compartilha com o seu amigo que está estudando sobre esse assunto aí. E qualquer dúvida, deixa nos comentários aí. Valeu!